Marlon Freitas, olha o desvio. Luiz Henrique! Uma temporada histórica. Campeão brasileiro, da Libertadores, rei da América. E convocado para a seleção brasileira. Assim foi o 2024 de Luiz Henrique no Botafogo, casamento que durou apenas uma temporada. O Zenit da Rússia anunciou nesta segunda-feira a contratação do atacante brasileiro de 24 anos, em uma transação que vai custar 32 milhões de euros, cerca de 200 milhões de reais ao clube russo. O acordo pode aumentar em 2 milhões de euros com possíveis bônus. O contrato de Luiz Henrique com o Zenit é de 4 anos, com a possibilidade de estender o vínculo em mais um ano. O jogador já se apresentou aos novos companheiros em Doha, no Catar, onde o clube faz a intertemporada. Pelo Botafogo foram 55 jogos, 12 gols e 5 assistências. E se Luiz Henrique está de saída para o Zenit, o Botafogo acertou a contratação de 2 brasileiros do clube russo. O atacante Arthur, ex-Palmeiras, Red Bull Bragantino e Bahia, e com o volante Wendel, ex-Fluminense, e que vai desembarcar no Brasil apenas no meio do ano. São as movimentações do Botafogo para 2025, que segue reformulando o elenco para buscar mais uma temporada gloriosa. Vamos lá, a gente tem... Eu ia falar uma tela, mas são 2. O que dá a dimensão também do peso, do impacto das saídas do Botafogo. E não são jogadores quaisquer, são um grande jogador. Gatito Fernandes, o Lucas Barreto, Adrielson, Pablo, Rafael, Marçal, Hugo, Tietê, temos a segunda tela, Eduardo, Romero, Almada, Carlos Alberto, Júnior Santos, Luiz Henrique, Tiquinho Soares e o técnico, Arthur Jorge. André, começando contigo, esse bloco do Botafogo, a gente vai falar especificamente do Luiz Henrique, estamos falando de um grande jogador, de rei da América e tudo mais, seleção brasileira ocupando espaço, se fizesse como se fosse apenas um coadjuvante na seleção brasileira, já tá bom, ele foi lá e ajudou em momentos muito delicados. Verdade. Mais uma saída. Como é que você vê toda essa transição do elenco Botafogo 24 para 25, André? No caso, é a confirmação de uma saída que, todo mundo esperava, não é exatamente uma surpresa. A questão só é para onde o Luiz Henrique ia, Lyon, agora confirmada a sua ida para o Zenit por uma soma gigantesca, perdão. E eu não sei, acho que se pode sim se chamar de debandada, porque o Botafogo perdeu sua comissão técnica, o Botafogo perdeu, como sempre lembra o Gustavo aqui, um dirigente que desempenhava um papel importante ali no andar de cima, trabalha no Santos hoje, e o Botafogo perde jogadores numa confirmação daquilo que era dito nas entrevistas concedidas logo após o título da Libertadores conquistado. Você percebia ali, não era nem uma questão de ler nas entrelinhas, mas só pelo tom das entrevistas de alguns jogadores dava para perceber que muitos ali consideravam as suas passagens encerradas, o chamado ciclo terminado, concluído. O Luiz Henrique é o mais importante deles, o principal jogador do Botafogo, um cara que transformou o time quando chegou, um desses jogadores que eu me lembro bem quando a gente tratou do impacto que ele poderia ter, a gente falava, olha, esse é um jogador que não é daqui, ele não é do futebol brasileiro, ele está aqui, estará aqui por algum tempo, ninguém sabe quanto, mas ele não é daqui, então assim, o efeito que isso terá é de um time muito melhor do que seria sem ele, um jogador capaz de ser decisivo e, como nós vimos, decisivo em campo, influente nos troféus, participante protagonista de uma temporada histórica, convocado para a seleção, bons jogos pela seleção, no momento em que a seleção brasileira não faz partidas tão boas, pelo menos não faz partidas boas em sequência. Tudo isso aconteceu com o Luiz Henrique. E a saída dele, embora tenha um aspecto de todo mundo sabia que em um determinado momento ele iria embora, justamente porque o lugar dele não é aqui. O lugar dele não, O lugar do futebol do Luiz Henrique é onde estão os outros que nesse momento são como ele. E ele poderia ficar, tenho certeza que o Botafogo o remunerou maravilhosamente bem enquanto ele estava aqui, mas é uma outra trajetória, é um outro tipo de carreira. E ele tem, além da maximização financeira, porque a carreira é curta, blá, 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 eu não estou fazendo isso para ser irônico, é verdade, mas é um discurso batido. Talvez você não ache que ele deva aceitar jogar no Zenit, que o lugar dele é um lugar melhor, onde o futebol é mais importante e tal, mas
As escolhas profissionais competem a cada um. O fato é que a torcida do Botafogo sabia que o Luiz Henrique sairia cedo ou tarde. O que ela talvez não esperasse era que junto com ele o técnico também não estaria, o Júnior Santos iria para outro clube brasileiro que é um rival do Botafogo, o Almada também não estaria aqui e o time teria de passar por uma reformulação tão grande de uma temporada para outra, logo depois de conquistar o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. A saída do Luiz Henrique, eu acho, dói, mas era esperada. Ela acontecer junto com tantas outras, aí sim, estamos falando de um problema. Queria te jogar mais num viés, o PAC, do jogador. Sim. Assim, e é um papel difícil para mim, porque eu odeio comentar quando me perguntam escolhas pessoais. Claro. O jogador tem o direito de escolher o que quiser, seja questão financeira, seja o sonho de jogar na Europa e tal. Mas pelo componente da seleção, no momento que ele estava, é um movimento arriscado. Eu não vou falar errado, porque isso não é o nosso papel aqui, mas é um movimento arriscado, assim, que vai contra o que ele estava conquistando com essa temporada 24? De alguma forma, sim. De alguma forma, sim, porque a gente vê jogadores saindo da Rússia e voltando para o Brasil para ficar mais perto da seleção, ou dando passos maiores na Europa para ficar mais perto da seleção. O Luiz Henrique deixou boas impressões para o Dorival Júnior nas suas convocações. E essas boas impressões devem, no curto prazo, mantê-lo entre os convocados. Mas vai depender ainda mais do desempenho dentro da própria seleção para ele conseguir se manter dentro dessa lista. Porque a proposição dele, embora ele jogue muito, existem boas opções, outras boas opções, que talvez ou seguramente estarão mais aos olhos do Dorival, né? Então, é um movimento, no que diz respeito à oportunidade de seleção, com algum risco. Quando o Luiz Henrique foi contratado, a gente sabia que ele poderia ficar só 6 meses. Mas sabia que ele poderia ficar só 6 meses porque a ideia era que ele jogasse no Lyon. E ele não quis ir para o Lyon, que é o clube do John Textor, e foi vendido de novo. Isso. Os números me chamam muito a atenção. O Luiz Henrique foi vendido pelo Fluminense para o Betis por aproximadamente 13 milhões de euros. Ele foi comprado pela holding do John Textor por aproximadamente 20 milhões de euros. E comenta-se, embora os números não sejam oficiais, né? Mas comenta-se que ele foi vendido entre 30 e 33 milhões de euros. Ele é muito jovem. Qual jogador na idade dele gera 3 transferências desse porte num intervalo tão curto de tempo? Ele gerou em transferências mais de 60 milhões de euros. Sim. Do Fluminense para o Betis, do Betis para o Botafogo, do Botafogo para o Zenit. É impressionante, assim, a qualidade dele é muito grande. Acho que poucos jogadores da idade dele geram 3 transferências num intervalo tão curto de tempo nesse volume de dinheiro. E aí certamente existe o botafoguense que fica incomodado ao ver tanta gente boa saindo. E a Vitória Leite, quando estava informando a negociação do Júnior Santos com o Atlético Mineiro, trouxe os olhares, a Roberta Barroso do lado do Botafogo, a Vitória apurando também, que o Botafogo entendia que era um bom negócio financeiro, que o Botafogo pagou $1,5 milhão de dólares pelo Júnior Santos e estava vendendo por 7, 8 milhões de dólares. E eu acho que esse tipo de olhar a gente vai ter que se acostumar a compreender. Porque o Botafogo, como outros, mas o Botafogo, do ponto mais especificamente, o seu futebol foi comprado por um bilionário, um empresário, e um empresário transformou o clube em empresa para gerar lucro para ele. Claro, para ter performance esportiva, e o Botafogo teve. Mas a gente vai ter que se acostumar, sabe? Porque assim, o empresário quer botar dinheiro no bolso. E o Júnior Santos entregou performance e gerou um baita lucro. Comprado por 1,5 e vendido por 8. O Luiz Henrique foi comprado por 20 e vendido por 30 e gerou um baita retorno esportivo também. Então a gente vai ter que se acostumar cada vez mais com isso. A partir do instante que os clubes foram comprados por empresários, eles visam o lucro. E as negociações vão ser lucrativas. E aí cabe ao Botafogo, dentro desse processo, fazer o quê? Buscar outros bons negócios, bons jogadores, ter retorno esportivo e ter o retorno financeiro para o bolso de quem comprou o futebol do clube. É assim que a roda vai girar e isso explica por que jogadores, mesmo os mais badalados, foram vendidos ao mesmo tempo pelo Botafogo. Botafogo que acertou o Arthur, né, jogador do Palmeiras, teve uma passagem muito boa no Red Bull Bragantino, ele vem do Zenit e ele, olha lá, bom substituto para o Luiz Henrique. Números na última temporada, 19 jogos, foi titular em 8, 4 gols, 5 assistências, participou de gols, participação em gols 0,47. Óbvio que pelo que vinha jogando o Luiz Henrique, André, jogar a pergunta para você, é um substituto à altura? O Luiz Henrique conquistou o direito da resposta ser não para vários jogadores brasileiros, mesmo que sejam
espetaculares. Então eu não vou perguntar se é um substituto à altura, mas se é um bom substituto. Nesse momento que o Botafogo perde todo mundo, como é que você vê? Não é um substituto à altura, mas também me apresente aí 2 jogadores que são tão parecidos, tão semelhantes, a ponto de você falar, tá bom, troca um pelo outro, dá igual. Cada um é um jogador. O Arthur, o que ele tem de semelhante com o Luiz Henrique? Atuam no ataque na mesma faixa do campo. É isso que eles fazem. Então, em termos da função, ele pode fazer um papel que o torcedor do Botafogo aplauda. Ele pode, por que não? É um bom jogador. Ele não tem a qualidade técnica do Luiz Henrique. Então, em termos de a troca de um pelo outro, se essa é a ideia, e talvez não seja essa, seja uma questão que apareceu numa negociação, um jogador que a próxima comissão técnica do Botafogo, assumindo que é a atual, não vai trabalhar durante muito tempo, vai poder utilizar, poder escolher como escalar da melhor maneira, mas não é um substituto para o Luiz Henrique. É um jogador que veio na negociação, mas é um bom jogador, sem dúvida, um jogador que tem qualidade para atuar no Botafogo. Não acho que seja correto até para ele, para que ele tenha uma readaptação ao futebol brasileiro e possa jogar com tranquilidade. Não acho bom, não acho apropriado que esse peso seja colocado sobre os ombros dele. Já mais informações da votação sobre o impeachment do presidente Augusto Melo do Corinthians. O clima no Parque São Jorge ficando mais quente a cada minuto. A gente já vai voltar para lá com mais destaques. Mas seguimos nessa trilha de reforços e, no caso, para o botafoguense, falamos sobre uma saída de peso, uma chegada importante, mas teve mais uma saída que foi a do Júnior Santos. E ele já chegou em Belo Horizonte, foi recebido com festa. Vamos ver como foi. Linda jogada do Júnior Santos, carregou a tentativa. Júnior Santos! Júnior Santos! Estou muito feliz em chegar aqui, espero, como eu disse, fazer uma grande temporada. Temos aí os números de Júnior Santos pelo Botafogo em 2024, 50 jogos, titular em 33, minutos por jogo 64, gols 20, assistências 4, minutos para participar de gols 133,6, ele que foi o artilheiro da Conmebol Libertadores com 10 gols marcados. É um reforço que causa bastante impacto ao Atlético Mineiro. Como é que você vê a chegada do Júnior Santos ao Galo, Zupac? Traçando um paralelo com o que acabamos de falar, né? O Botafogo perdeu o Luiz Henrique e trouxe o Arthur, que é bom jogador. O Galo perdeu o Paulinho e trouxe o Júnior Santos. O Galo repõe a altura. O Botafogo, a gente tem ainda que esperar um pouco ver o que o Arthur vai entregar em termos de Luiz Henrique. Mas o Júnior Santos, pelo que ele jogou nas últimas, não só na última, tá? Nas últimas temporadas, 23, ele também jogou muito bem, ganhando a vaga de titular ao longo da competição e se afirmando na equipe. Ele é um cara que faz diferença na equipe, é um cara que é um jogador muito agressivo, um finalizador muito bom, um cara de muita velocidade, de boa impulsão. Já falamos aqui, é um cara que conversa muito bem com a ideia de jogo do Cuca. Cuca-ball. O Cuca gosta de times verticais, com pontas, com o Bernard. Voltar para o Galo lá atrás, com o Bernard. Para o Galo um pouco menos atrás, com o Keno, com o Savarino. No Santos, com o Marinho, com o Soteldo. No Palmeiras, com o Roger Guedes, com o Dudu. Esse é o tipo de time que o Alexis Stivel gosta de ter. O Jorge Henrique no Botafogo, lá atrás. Zé Roberto no Botafogo, lá atrás. É isso que ele gosta. O Júnior Santos é isso. Então, assim, dentro da ideia do técnico, perfil do jogador, para mim é um match perfeito. Vamos ver se vai dar certo. Mas é uma contratação muito boa do Galo. O Galo contrata o artilheiro da última Libertadores. E ficou um tempão machucado. Então é uma excelente contratação. A gente já no esporte. Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael para mais um conteúdo aqui do nosso canal Notícia do Fogão. Vamos ver tudo que envolve o Botafogo nesse mercado da bola, noticiário esportivo em geral, na TV aberta, fechada, internet, rádio e etc. Falou do Fogão, tá aqui. Então, sem mais delongas, vamos começar o vídeo, mas antes,
Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícia do Fogão. Temos a área de membros, 4 planos, plano de R$3, plano de R$5, planos mais caros, claro, mas tem planos para todos os bolsos. E com valores simbólicos de R$3, R$5, que custam menos que uma coquinha KS, menos que uma coxinha na rua, você já paga um plano mensal de membros aqui do canal e ajuda muito a gente a manter essa estrutura que a gente tem aqui, fazendo um bom serviço todos os dias para vocês, falando de Botafogo toda hora, o tempo todo. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Falar do Botafogo, então, o Botafogo tem anúncios aí, espera o anúncio aí, a chegada de jogadores, o Zenit oficializou a contratação do Luiz Henrique, né, que sai do Botafogo. O caminho parecia ser o Lyon, mas ele acabou indo para o Zenit. E também já anunciou a venda aí do Arthur, que chega agora já no Botafogo, e o Wendel, para o final da temporada de lá, né? Chegaria aqui na metade desse ano. Verão deles, né? O Summer 2025. Ali é o verão na Rússia. O verão deles, né? Nosso inverno. Nosso inverno. Chegaria na metade do ano, mas o Botafogo está tentando negociar ainda para o Wendel chegar nesse início de temporada. O jogador também quer fazer esse movimento agora. Boas contratações, Mansur, chegam no nível para titular? Acho que o Wendel é um jogador que, quando chegar no meio do ano, eu tenho expectativa de um impacto muito grande. É um jogador que eu acho que pode chegar, se encaixar e jogar no meio-campo do Botafogo com muita tranquilidade. O Arthur, ótimo jogador que a gente conheceu. Acho que a passagem dele pelo Palmeiras não causou o impacto que a gente imaginava, né? Eu acho que o Bragantino foi a melhor versão mais dele, né? do Arthur. Aparentemente, a ida para o Zenit, pelo número de jogos que ele jogou, ele não era um jogador, um titular absoluto do time, ele alternava, embora tenha jogado as suas partidas, mas não era um titular absoluto. Se você pega, tem um certo peso, porque ele vem junto com a saída do principal jogador, talvez do Brasil, na última temporada, e que foi determinante para as campanhas do Botafogo, que foi o Luiz Henrique, que cativou o torcedor de uma maneira muito forte. Então, não acho simples que o Arthur dê uma resposta nível Luiz Henrique do que o Luiz Henrique fez no ano passado, porque é difícil encontrar jogadores, de fato, que façam o que o Luiz Henrique fez no ano passado, que foi muito grande. Agora, é um jogador de bom nível. Acho que o Botafogo precisa repor, porque o número de perdas até agora é considerável. Bem considerável. Setor ofensivo da equipe titular e opções diretas nos outros setores do time, né, em termos de saídas. E queria entender também um pouco mais, embora no Botafogo não tenha sido tão simples ultimamente entender como isso acontece, o modelo dessas negociações. Está indo um jogador para o Zenit, vindo 2. São transações separadas? É uma transação só? Porque se anunciou a compra do Luiz Henrique por 35 milhões de euros. Se anunciou a compra do Arthur por algo próximo de 10. Vão ser operações separadas? Como o Botafogo não está submetido a regras de fair play financeiro, fará o Botafogo as compras? Essa é a minha dúvida. São jogadores da Eagle. E essa venda será feita com o aporte desses recursos para a Eagle para solucionar um problema do Lyon? Por isso elas não podem ser casadas com apenas o saldo do valor sendo movimentado? É preciso que se movimente mais dinheiro indo e vindo? Não sei. Ou será feito isso tudo numa única operação? Isso até agora ainda não está muito claro. Praz, em relação a esse movimento do Luiz Henrique, né, de sair do Botafogo e para o Zenit, tinha a possibilidade de ir para o Lyon, que acho que era a primeira intenção do jogador, era sair do Brasil para jogar na França. E desculpa, outra pergunta que não está respondida. Não foi para o Lyon por opção dele ou porque não foi possível inscrever diante das, não tá explicado das restrições isso. Ao Lyon? Não está claro. Mas esportivamente, Praz, porque ele é muito jovem, né? E lá não é um mercado que chama atenção, né? Especialmente para um jogador que pensa em seleção brasileira. É o que a gente estava falando há pouco, né? Das escolhas, né? Cada um escolhe o que lhe convém. Mas aí, eu vou estar opinando como o Fernando Praz, né? Para mim, também, não vejo como a melhor opção, né? Aí, dentro dos elementos que a gente tem para avaliar. Porque ele foi muito novo para a Espanha, aí volta para o Brasil, aí tem um salto na carreira, melhor jogador do brasileiro, melhor jogador da América, seleção brasileira, e aí ele vai para o Zenit, que o Campeonato Russo tem menos visibilidade, né? Tem menos competitividade. Assim, é um movimento que é difícil de entender. Aí o Mansur levanta outros questionamentos em relação à estruturação do negócio, né? Eu teria curiosidade para saber se, óbvio que isso nunca vai vir a público, nunca vai ser falado frontalmente, se foi uma decisão tomada pelo Luiz Henrique querer ir para a Rússia,
querer jogar no Zenit, ser o sonho dele, que nem o Roger Guedes falou que o sonho dele era jogar, né? Então, assim, eu acho difícil. Eu acho que as situações que acabaram acontecendo, Botafogo, Lyon, Grupo Eagle e o Luiz Henrique acabaram direcionando ele para lá. Acho que não seria, sem dúvida, não seria a primeira opção e a vontade do Luiz Henrique. Eu nunca vou aqui dizer que o jogador fez a escolha errada. Acho que cada trabalhador, inclusive, tem direito de escolher onde quer trabalhar. Agora, olhando esportivamente, sob o ponto de vista até pessoal, assim, é uma decisão difícil, assim, é um obstáculo, muitos obstáculos que ele vai ter que passar. Primeiro, assim, a questão da visibilidade sem competição europeia para os clubes da Rússia, pela questão do conflito. A questão do conflito gera, hoje, especialmente nesse momento, uma tensão na região muito grande, porque há uma preocupação de que isso possa escalar em breve, em termos do conflito, e ganhar proporções. Não se sabe ainda como serão os próximos passos. Muita gente querendo fazer o movimento inverso, né? Caso do Bitelo. De sair. O Botafogo está atrás do Bitelo e o jogador quer voltar para o Brasil porque ele pensa em seleção brasileira, porque tem ambições esportivas, por conta desse momento instável que acontece por lá. Então é curioso mesmo ver o movimento do Luiz Henrique quando tem jogadores que o Botafogo, inclusive, pensa para jogar no ataque, na equipe principal, e usa como argumento de convencimento a situação do Botafogo, que é muito boa hoje, a visibilidade para a seleção brasileira. Outra surpresa, o valor que o Zenit coloca nessa transação é grande, sim. O Luiz Henrique é um talento extraordinário. Agora, infelizmente, isso é um fato, não é opinião, é um fato. Tem uma investigação aberta na Espanha pela questão de envolvimento em aposta. Eu não sei se ele é culpado, eu não sei se ele é inocente, ele diz que não tem nenhum motivo para duvidar do Luiz Henrique. Mas tem uma investigação que estava em curso até o final do ano passado. A gente não sei se teve alguma evolução de lá para cá. E o que tem acontecido nesse tipo de processo caso haja uma punição, ela se torna global. E é um risco que o clube corre numa transação desse tamanho, que envolve esse tipo de risco. Também, sob esse aspecto, um pouco surpreendente. Agora, é um talento espetacular, tomara que ele consiga jogar lá, que ele se adapte bem, não é fácil a adaptação, tomara que ele se adapte bem e consiga jogar, porque é um jogador hoje que, inclusive, em termos de seleção brasileira, ele é importante. O Botafogo teve 15 saídas até agora, 2 da equipe principal, né? Da equipe titular, perdão, Thiago Almada e também o Luiz Henrique, e os outros 13 jogadores eram opções de grupo. Isso. Né? E agora tem o Arthur que chega ali, até agora chegaram o Jefinho, o Jair, zagueiro, né, do Santos, o Cauã Lindes, o Léo Link, goleiro, o Wendel e o Arthur, que a gente falou agora há pouco. Bastante opção para o setor defensivo, até porque o Botafogo mantém seu setor defensivo titular, agora do meio para frente está precisando trazer mais reforços, e aí a torcida está contando com reforços de peso, porque quem saiu foi muito importante nessa campanha em 2024 aí pelo Botafogo. Um Botafogo que precisa contratar. Não tem nenhum treinador ainda definido. Não tem treinador. Tinha uma discussão houve em dado momento uma discussão em relação à questão do Gregory, né, que tinha também uma ambição de saída para o Oriente Médio. Eu não sei se o Wendel é também uma preparação para o caso disso acontecer, ou é apenas um acréscimo ao elenco. Enfim, vamos aguardar como vai ser. O ruim é caso o Botafogo comece a passar por montagens e remontagens muito profundas a cada temporada. O Botafogo acertou demais em contratação. O time titular do Botafogo, campeão da Libertadores, tinha 9 jogadores contratados para a temporada 2024. É um nível de acerto raríssimo de acontecer. Não é simples você ter esse nível de acerto ano após ano. Por enquanto, não é uma reformulação de time titular tão profunda. É mais de elenco. Mas, de todo modo, o ideal é que você tenha uma estrutura forte mantida de um ano para outro. E mesmo que a gente saiba a capacidade que o Botafogo tem de mapear mercado para buscar jogadores, para buscar treinador, embora tenha errado em algumas escolhas, mas faz parte, sempre trazendo treinadores que têm a ver com a sua forma de jogar. Provou isso, né? Já há 2 temporadas, mas ainda assim é complicado começar a temporada sem um treinador definido, pelo menos, né? Para começar a desenvolver o seu trabalho. O Arthur Jorge chegou em abril do ano passado, se a gente lembrar bem. Ele chegou em abril e fez uma excelente caminhada. Talvez por isso que o Botafogo não está tão alarmado assim para correr atrás de um treinador. Bom, pessoal, eu fico por aqui. Espero que tenham curtido o conteúdo de hoje, tá? Antes de sair, não se esqueça de dar aquela moral pro canal. Deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal. Notícia do Fogão, área de membros, 4 planos, 3, 5 reais, valores maiores, mas com esses valores baixinhos já, se apertar o seu bolso, valor maior,
um valor baixinho, R$3, R$5, que é menos que uma coxinha, um salgado na rua, ajuda bastante já o canal a manter essa estrutura que a gente tem aqui, computador novo, ring light, braço mecânico, microfone, softwares caros, planos de streamings que a gente usa para fazer esse serviço de qualidade para vocês todos os dias, com muito conteúdo sobre o fogão. Dito isso, muito obrigado pela audiência, por estar comigo até aqui, até agora, nesse vídeo longo, tá? Valeu mesmo pela moral, tamo junto e até o próximo vídeo.